A nossa oração agora vai ser esta, e nós cantaremos como oração mesmo, uma vez, depois cantaremos um segundo momento, a outra vez, que é esta: santifica a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá, Senhor, à tua igreja plena graça, vem, renova seu vigor. Senhor, santifica as nossas vidas, é a nossa oração. Amém. Vamos, calma, serenamente, cantar agora esta oração como o nosso desejo, o desejo de cada um de nós, aqui reunido um com o outro, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo desejo de ouvir e falar com Deus. Que seja esta, então, não só neste domingo, mas cada dia de nossas existências, cantando na versão antiga, que é santifica as nossas almas, ou na versão mais contemporânea, as nossas vidas, o sentido é o mesmo, mas que seja uma oração que nos acompanhe, não somente no culto, mas na vida. Quero perguntar aqui se há entre nós alguém que, pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez, participa do nosso culto. Quero pedir que fique em pé para que nós possamos conhecer e cumprimentar Gilvan, da Igreja Batista do Andaraí, muito bem-vindo. Temos aqui uma família bem-vinda, toda ela. Temos aqui o José, esposo da Maria do Carmo. Já é a terceira vez, José, agora não fica mais em pé na quarta. Aqui temos outra família aqui à minha esquerda, bem-vinda. Aqui à direita temos o nosso garçom oficial, hoje está aqui só cultuando, bem-vindo. Todos são muitíssimo bem-vindos. Aqui temos o senhor, também pode se sentar. Esse cartão, caso você queira preencher, nós faremos contato posteriormente com você. A senhora, muito bem-vinda. Dona Semiramis, muito bem-vinda, pode se sentar. Há alguém que completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo e que não veio pela manhã, quer agora que nós oremos em seu favor. Quero convidar a que venha aqui para esta hora. Alguém assim, aniversariante de nascimento, casamento, batismo? Então venha. Completa aniversário amanhã, não é isso? Quantos aninhos? Ou não vai revelar? Isso é segredo de Estado, que ninguém pode saber. 45. Há mais alguém? Vamos ficar em pé então. Vou pedir ao Mateus que venha aqui para esta hora de oração, rogando a Deus
pelas vidas de cada um de nós, pedindo que Deus nos abençoe a cada um, ao nosso visitante / aniversariante também. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, onde podemos nos reunir na tua casa para louvarmos o teu santo nome. Em particular, neste momento, para te agradecermos pela vida daqueles que completaram mais um ano, especialmente aqui agora pelo Eduardo. Senhor, quero te rogar em nome de Jesus, que tu tomes a vida dele nas tuas mãos, dele, da sua família. Amém. E que eles possam, Senhor, buscar em ti aquela paz que só em ti é encontrada. Sim, Senhor. Que esta data se multiplique por muitos e muitos Amém. anos e que ele tenha a alegria de retornar aqui outras vezes Amém. para te cultuar. Obrigado, Senhor, por este culto. Continue, Senhor, dando-nos a tua graça. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos então podem se assentar. Vamos cantar daqui a pouco outra vez a mesma oração, santifica a tua igreja. Vamos contar neste culto então com a participação de várias pessoas, aquelas que comumente estão conosco, e também o pastor Geraldo Pereira de Souza Júnior, nosso pastor em São Gabriel da Cachoeira, lá no extremo alguma coisa do Amazonas, lá é noroeste, pastoreando ali a igreja daquela cidade, está então hoje conosco, já pela manhã nos deu uma palavra, agora vai participar comigo juntamente na direção deste culto. Esperamos que tenhamos todos aqui, os que estão conosco pela internet em suas casas, também uma oportunidade de juntos cultuarmos aquele que é o Senhor, o diretor, sublime Senhor das nossas vidas. Vamos orar então, mais uma vez, pedindo que Deus santifique a nossa igreja, a nossa vida. Este mesmo espírito de pedir santificação de Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 100, aí impressa no seu boletim. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. E rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. O Senhor é bom.
em estar na presença do nosso Deus. Por isso nós somos felizes, ficamos satisfeitos em cultuar o nosso Deus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como Rei, domina sobre tudo o que existe. Bendizam ao Senhor. Que cada um de nós venha nesta noite, ou a partir desta noite, bendizer ao Senhor. Agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Estamos na tua presença porque não há outro Deus para fazermos isso. E se houvesse, não seria comparado com o Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o Deus maravilhoso. E o Senhor tem feito grandes coisas e certamente fará em nosso meio. Continue, Pai, operando em nossas vidas. Continue abençoando as nossas famílias. Continue abençoando esta igreja. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Quero trazer aos irmãos alguns desafios, convites. Vou começar pela nossa 7ª jornada de leitura bíblica. Este ano com um caderno bonito como os demais anos, com um papel mais bonito que nos demais anos. Começando então no dia 1º, nossa leitura é
Marcos. Todo o Evangelho de Marcos, começando essa semana, pode começar amanhã. Muitos aqui não vão trabalhar amanhã, já pode ler Marcos todo amanhã, que dá sobra. No Diário do Crescimento Cristão, primeiro dia, segunda-feira, está como Lucas, porque ainda é a reminiscência do antigo ano de 2007. Mas, a partir então do dia 1º, vamos começar a ler Marcos, depois vamos a Gênesis, depois voltamos ao outro evangelho, e assim nós vamos intercalando o Antigo e o Novo Testamento, para que cada um de nós também tenha a percepção clara que o Antigo Testamento é completamente a revelação de Deus, mas tem que ser lido à luz do Novo, senão gera muita confusão e muito equívoco, como temos visto. Então este livrete está à sua disposição à saída. Hoje pela manhã eu dei uma instrução na portaria dizendo que era para ser vendido a R$1. Mas eu me arrependi. Eu me arrependo às vezes. E mandei outra instrução, não é para cobrar. Mas quando chegou lá, já tinham cobrado. Então continuamos cobrando. Não, é uma oferta. Então, o objetivo é o seguinte, porque às vezes você pega sem intenção de fato fazer a leitura da Bíblia. E muitos, graças a Deus, tentaram este ano. E uns 60 conseguiram. Vão receber um lindo certificado e um belíssimo e surpreendente brinde no culto de amanhã, dia 31, às 22 horas. Repito, 22 horas, 10 horas da noite. Para que fique bem claro, porque hoje alguém me perguntou se o culto é às 10 da manhã. Não, é às 10 da noite. Então, fiquemos já com essa informação. Então, você então pode pegar, oferecendo esta contribuição, ou não tenho dinheiro, não é problema. O objetivo não é o pagamento, porque não paga. Isso aqui custou muito mais do que R$1. É apenas um estímulo que você saiba que vai guardar, vai proteger, vai segurar com você e vai ler o tempo todo. Quero desafiar você a se tornar um leitor diário, constante, disciplinado, palavra difícil, eu sei essa, da Bíblia. Você pode escolher a hora que você quiser, pode ler todos os capítulos de uma vez só, 1 por dia, 2 por dia, 3 por dia, ao seu critério. Importa que ao fim da semana você leia, no caso de Marcos, os 16 capítulos. E assim a cada dia. Quando se atrasar, não fique querendo recuperar. Fique na semana em que nós estamos. E vá pegando o que você perdeu e faça depois. Porque às vezes as pessoas se perdem porque não conseguem acompanhar. Acompanhe sempre naquela semana. E depois num feriado, numa viagem, recupere o tempo que se foi perdido. A outra informação tem a ver com o nosso projeto mnemônico. Nosso projeto de decorar 52 versículos da Bíblia. Essa semana é o Pai Nosso, que eu sei, todos sabemos de cor. Talvez não nessa versão, que tem algumas palavras diferentes, mas isso não importa. Importa que você saiba o Pai Nosso. Porque é uma oração que resume o nosso compromisso. E ao mesmo tempo resume aquilo que Deus é e faz conosco. Então eu quero que juntos agora nós digamos o Pai Nosso. Ao mesmo tempo, formemos esse compromisso de gastar 5 minutos por semana para decorar um versículo. Porque na hora da precisão, lá no emprego, lá na praia, lá no ônibus, não tem Bíblia para consultar e nem acha. Mas vem ao coração aquele que você gravou há algumas semanas ou agora. Vamos então juntos agora no Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Então, esse é um versículo, um conjunto de versículos, na verdade, que vale a pena a gente guardar. Alguns usam a versão no imperativo plural, vós, não importa, o conteúdo é essencialmente este. Põe no seu coração memorizar versículos da Bíblia. Eu tenho comigo aqui também vários cartões. Cada cartão, cada bloquinho aqui, na verdade, é tudo igual. É o número de um grupo familiar, o líder ou líderes desse grupo e o telefone onde você pode encontrar e o dia da semana. Então tem reunião às sextas-feiras, reunião às terças, às quintas, aos sábados, às segundas. Para que você possa participar. Eu trouxe, não que você venha aqui buscar agora, evidentemente, para dizer que há um grupo perto da sua casa, há um dia perto do seu horário, que você possa participar. Coloque também no seu coração, quem sabe neste ano, participar de um grupo familiar. À porta os irmãos poderão receber todas as informações a esse respeito. Quero ainda pedir a sua cooperação para participar, como já fizemos pela manhã, mas alguns não estavam pela manhã, de uma pesquisa em que nós queremos mensurar e perceber quais são os hábitos espirituais de leitura da Bíblia, de oração, de frequência aos cultos. Então, vamos preencher agora, vamos gastar aqui 4 minutos para preencher nesse momento esse questionário. Então, você que não veio pela manhã, eu quero solicitar o favor de preencher. São 18 perguntas no verso e uma pergunta atrás, na página seguinte. Basta marcar uma alternativa em cada uma delas. Exceto na última que está no verso, você pode marcar mais do que uma, conforme o seu desejo. Então, todos que queiram receber agora esse formulário, é só manter a sua mão elevada. Vai ser entregue uma caneta e o formulário. Você vai preencher agora, levantar a sua mão e vai ser recolhido também agora. Queira, por favor, nos ajudar. De manhã foi excelente, tivemos um belíssimo número de respondentes. Agora vamos ter também essa possibilidade de só levantar a sua mão para receber o formulário e a caneta. Preencha e em seguida nós iremos recolher. Se você não é membro da igreja, preencha do mesmo modo. Se é a primeira vez que você veio, preencha da mesma forma. Queremos mapear um pouco as nossas práticas, nossas atividades, nossas disposições. Se já preencheu pela manhã, por favor, não preencha agora. Não coloque o seu nome. Queremos que você apenas escreva como você tem se comportado em relação a esses pontos, mas o seu nome não nos cabe saber, não faz parte da pesquisa. Quem respondeu o quê? Mas apenas aquilo que o conjunto que participou desse culto respondeu. E você que está em casa, quiser participar da pesquisa, mande uma mensagem para nós, que nós enviamos para você o formulário também pela internet, você pode responder e nos fazer chegar de volta para que conheçamos também o seu perfil, a sua prática, a sua disciplina espiritual. Mais adiante faremos uma outra pesquisa com outras perguntas, para que nós possamos sempre falar a mesma linguagem, o mesmo vocabulário, para que possamos assim ser cada vez mais fiéis àquilo que Deus espera de cada um de nós. Quem preencheu, levante o seu braço para que os nossos aguerridos colaboradores possam recolher aí o formulário.
saberemos como se comporta o grupo do primeiro culto, do segundo culto, do culto da noite. Vamos distribuir também amanhã, vamos distribuir na quarta-feira, e assim vamos traçando um retrato da nossa igreja. Não o retrato ideal, mas o retrato real. Com o retrato real podemos juntos trabalhar para que nós alcancemos cada vez mais o ideal, nos aproximemos cada vez mais dele. Por exemplo, uma das perguntas é, quanto ao culto de quarta-feira, por que você vem ou por que não vem? Queremos saber isso, quem sabe podemos fazer mudanças que permitam a sua melhor participação. Esse é o objetivo nosso, em servir melhor, em fazer melhor neste ano aquilo que temos feito. A nossa convicção é esta: sempre há uma maneira melhor de fazer aquilo que nós fazemos. Este é o nosso desejo. Desde já, então, muito agradecido por sua participação nesta pesquisa. Ao terminar, levante o seu braço para a coleta. Concluímos o preenchimento desse formulário, que dei pela manhã e recebi alguns comentários sobre o assunto dinheiro. Um dos assuntos que percorre as nossas vidas e por isso percorre também as páginas da Palavra de Deus. Segundo os dados do comércio, o Natal de 2007 foi um dos melhores dos últimos 10 anos. Uma pergunta que certamente alguém vai fazer é se todos compraram à vista para tornar esse Natal o melhor dos últimos 10 anos. Ou se aqueles que compraram a prazo vão honrar os seus compromissos. É uma pergunta que o futuro vai responder. Digo isso porque muitas vezes nós somos convidados, a palavra realmente é seduzidos, a comprar a prazo aquilo que nós não podemos pagar à vista, e às vezes não podemos sequer pagar a prazo. Então, muitos acabam entrando num ciclo difícil de sair dele. O crédito, quando bem utilizado, é excelente. Quando não é bem utilizado, é péssimo. Você está em casa, às vezes prevenido num sábado ou no feriado, e liga alguém para lhe oferecer sempre alguma coisa muito boa, algo sensacional. Um telefone, você já tem um, mas por que não mais um, não é? Ou trocar este, porque você não vai pagar, é de graça. É isso que querem dizer. Está em casa, chega o correio, tem um cartão de crédito, não precisa pagar anuidade, é de graça. Não existe, como se diz na gíria, almoço de graça. Mas nos vendem como sendo de graça e às vezes compramos sem poder pagar. Eu conheço famílias que acabam se afundando em problemas que até extrapolam a dimensão meramente financeira por causa de descontrole financeiro. O cartão de crédito, por exemplo, é algo muito bom para ser pago no dia da fatura. Pode haver até uma situação de um planejamento de prestação, mas dentro das nossas possibilidades. Só devemos gastar aquilo que nós já temos, não o que ainda vamos ganhar, para que nós não tornemos as nossas vidas cheias de ansiedades desnecessárias.
consumindo o que nós não precisamos, comprando coisas das quais não temos necessidade, mas porque as luzes acabam sendo altamente convidativas e sedutoras. Cartão de crédito. Precisamos de um, nem todos precisam, mas certamente não precisamos de 3, 4, 5 cartões de créditos. Um e olhe lá. Mas se você tem problemas, eu disse pela manhã, vou repetir, e você está sempre em dificuldade, porque cartão de crédito é assim, você paga só 10% de uma dívida que era R$200, então, em tese, você deve dever 180, mas no mês que vem 220. Aí você paga 22, devia dever agora 198, mas a sua fatura vem 260. No final do ano, os 200 são R$1.000. Então, se você tem tido dificuldade, não consegue pagar na fatura, a melhor coisa é usar a tesoura, aquela da cozinha, bem forte, que você usou agora para cortar frangos e perus. Pega o cartão de crédito e corta em 4 e joga no lixo. Não permita que ele controle a sua vida. Eu garanto a você que você não vai morrer se você for um daqueles brasileiros que não tem cartão de crédito, porque há milhões que não têm e estão vivos. É bom tomarmos cuidado com dívidas que nós não precisamos fazer ou que nós não podemos pagar. É claro que às vezes surgem situações fora do nosso controle, ou uma doença, um acidente, que nos leva então a contrair dívidas, ou mesmo uma casa própria, dívidas de longo prazo, mas dentro das nossas possibilidades. Um cuidado para esse ano. Olhar para 2007, ver como você se comportou em relação ao dinheiro e pedir a Deus instrução, orientação, força para em 2008 ter uma perspectiva mais saudável em relação a isto. Isso se aplica também em relação ao dízimo. Quero repetir a mesma palavra que dei pela manhã. Primeiramente, quero falar aos pais aqui presentes. Procurem desde cedo, desde pequenininho, desde criancinha, a educar o seu filho a entender que o dinheiro que a família recebe é um empréstimo que Deus faz. Deus coloca esse dinheiro para que a família administre, sob liderança de um dos cônjuges, mas para que a família administre, para que o seu filho aprenda então a também devolver. Eu quero estimular você, pai, você, mãe, você responsável por filho, neto, ou uma pessoa sob o seu cuidado, criança sendo, a trazer o seu filho para esta hora do ofertório, para que ele coloque, para que ele vá desenvolvendo ao longo de sua vida essa atitude em relação ao dinheiro, entendendo então que é um dom de Deus, não é um Deus. Porque esse é um problema. Quando nós retemos o dízimo, nós estamos dizendo que o dinheiro é o nosso Deus. Mas quando nós devolvemos a Deus logo no começo, como primícia, como primeira atitude, separando, estamos dizendo que Deus é o nosso Deus. Ele que nos deu, é o que vai nos dar. Mas quando eu, com medo de que vai faltar, me asseguro, me agarro a este dinheiro, eu estou tornando o mamon, como diz Jesus Cristo, o Deus da minha vida. Dízimo é um assunto, já escreveu alguém uma vez, de natureza espiritual. Não é um assunto entre você e a igreja. A igreja é o canal, é o local, é o meio entre você e Deus. Quero recomendar a você então. Se você ao longo desse ano não teve renda, nada deve. Mas se teve e não contribuiu, você deve. Só que Deus não cobra, não bate a sua porta. Mas aquele que se recusa a obedecer a Deus, não entende quem é o Senhor. Logo, se agita em meio à ansiedade da mais diversa natureza. Quem é o Deus da sua vida? Olhe para 2007. Perceba quantas vezes participou. Se você participou, e a maioria aqui tem feito isso, graças a Deus,
Agradeça a Deus. Não como o fariseu. Graças te dou, ó Deus, porque eu sou dizimista e esses aí não são. Não. Graças te dou, ó Deus, porque tu permitiste que eu pudesse ter os recursos. Eu quero o Senhor me mantendo fiel. Só pelo Senhor eu sou fiel. Não é mérito em mim. É a tua bondade para comigo. É a tua fidelidade se expressando na minha própria vida. E se dispondo em 2008 a ter uma atitude em relação a este assunto, que é aquela atitude que Deus espera de nós, contribuindo como um propósito do nosso coração, não com tristeza ou porque se sente obrigado, diz Paulo aos Coríntios, mas com alegria, a alegria de participar. Quero lhe dar uma palavra, portanto, assim, sobre o dinheiro na dimensão geral da gestão que temos que fazer, sobre o dinheiro na perspectiva da igreja. É com esse dinheiro que a igreja administra, com transparência. Todas as contas da igreja estão disponíveis para qualquer pessoa. Nenhuma pessoa do ministério cuida de dinheiro, põe a mão em dinheiro. Tudo são aqueles irmãos eleitos pela igreja, as comissões, os conselhos que examinam as contas, que administram essas contas. Em nossa igreja isso é algo bonito de se ver, como as coisas aqui se dão. E você pode, a hora que você quiser saber qualquer coisa sobre a vida financeira da igreja, está tudo completamente aberto para cada membro da igreja. É uma honra participar de uma igreja em que as coisas são assim. É com esse recurso, bem administrado, que nós podemos nos reunir, nós podemos enviar os missionários onde quer que eles estejam. Eu desejo que você, nesse ano, continue sendo fiel. Se não tem sido, coloque-se diante de Deus um assunto altamente espiritual. E peça a Ele sabedoria, discernimento para uma nova perspectiva de vida em relação a este assunto. É com esta consciência que vamos participar agora, então, desse momento de ofertório, que chamamos de momento de fidelidade. Enquanto nós cantamos esta música que diz: eu não tenho palavras para agradecer, Senhor, a tua bondade. Dia após dia eu sei, o Senhor me cerca com fidelidade. Senhor, nunca permita que eu esqueça de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, vem de Ti. Se temos essa consciência, a nossa vida caminha numa perspectiva que realmente vale a pena. Enquanto nós cantamos, assentados como nos encontramos, você poderá se levantar e entregar, ou lá na galeria, nas sacolas, o seu dízimo ou a sua oferta, inclusive a oferta de Natal para a compra de um veículo do nosso pastor André. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou. Senhor, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, preciso de Ti, sozinho nada posso fazer.
Vamos orar nesse instante. Quero convidar a irmã Luísa Carvalho para que venha aqui esse microfone. Dê graças a Deus, então, por esta oportunidade que Deus nos dá de participar do sustento daquilo que Ele realiza no mundo, por meio de nossos dízimos, de nossas ofertas. Vamos colocar em pé para esta hora de oração, então. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por este momento de culto, quando nós podemos devolver a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel a nós. E nós queremos renovar, Senhor, contigo, o nosso compromisso de sermos fiéis a Ti, Senhor. Nós te agradecemos porque muitas famílias têm sido abençoadas. Nós te agradecemos porque temos sentido, Senhor, a Tua fidelidade tão presente, Senhor, em nosso viver. Te agradecemos por estas ofertas, que elas possam ser usadas e direcionadas, Senhor, com sabedoria para a expansão do Teu reino. Venha abençoar, Senhor, todos aqueles que, não só este ano, Senhor, foram fiéis a Ti, mas aqueles que querem se comprometer a um novo momento de fidelidade para contigo em 2008, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sermos firmes no compromisso, Senhor, de Te servir, Senhor, com os nossos bens também, Senhor, além das nossas vidas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Nós vamos cantar agora essa música que diz o seguinte: se os problemas parecem não ter solução, precisamos nos lembrar que Deus é o dono da chuva, do sol e do ar. Mas antes de cantar, eu quero lhe convidar a me acompanhar, abrindo a sua Bíblia, na leitura do Salmo 6. Começamos pela manhã uma mensagem sob o seguinte título: Estou cansado, mas quero mudar. E tratamos do cansaço físico, que às vezes somos acometidos, e procuramos, à luz da palavra de Deus, orientar como podemos descansar. Eu quero nessa noite falar sobre outras formas de cansaço. E esse salmo, Salmo 6, é o retrato de um homem ou uma mulher, não conhecemos o seu autor, à beira da exaustão. Eis o que ele escreveu. Eu estou certo que este poema descreve as vidas de alguns de nós. Por isso vamos lê-lo então. Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa de teu amor leal. Quem morreu, Senhor, não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Até aqui eu li os versos 1 a 7. De repente, como se desse um salto na cama, um pulo na rua. Ou quem sabe, depois de ter escrito esses 7 versos primeiros, o poeta teve uma outra experiência espiritual. Não sabemos. Ele agora escreve abruptamente: afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. E explica: porque o Senhor ouviu o meu
choro. Porque quando nós vemos o triunfo das pessoas que não servem a Deus, ele chama aqui aqueles que praticam o mal, e nós que servimos a Deus estamos em lágrimas, somos por vezes tentados a deixar o nosso padrão de vida e seguir aqueles padrões. É como se o salmista colocasse a mão na cabeça e disse: não posso seguir pelo caminho dos pecadores, embora pareçam prósperos. Então ele diz: o Senhor ouviu, verso 9, a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Vamos cantar então, vamos ficar em pé para este canto, que é um canto que nos ajuda precisamente a perceber a verdade da revelação de Deus, poderoso amor de Deus, a sublime graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo para conosco quando os problemas parecem não ter solução. Quantas vezes nós já experimentamos, e pode ser que alguns aqui estejam experimentando esta realidade, mas o Senhor é o dono de todas as coisas. Não me ajude, Senhor, a me lembrar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, provém de Ti. Vamos cantar então, se os problemas parecem, porque tem solução.
Senhor de todas as situações, mesmo aquelas que nos são adversas e contrárias, nós te rogamos agora que nos ajudes a compreender a amplitude do teu amor, a ver cada um de nós as nossas responsabilidades, as ações que o Senhor requer que nós tomemos para vidas que valham a pena sob o teu cuidado e o teu senhorio. Permita-me, ó Deus, eu te peço agora como pregador, que eu possa ser abençoado por ti, para abençoar aqueles que comigo participam nesta hora. Que cada pessoa aqui, especialmente aquela que está cansada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, possa receber de ti mesmo, por meu intermédio, uma palavra que mude o seu coração, dê alento e perspectiva. Em nome de Jesus oramos. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Não escolhe idade. Nem escolhe um momento da vida, porque o cansaço pode acontecer a pessoas muito jovens e tem ocorrido a pessoas cada vez mais jovens, porque simplesmente estar cansado é ter menos energia que a vida precisa para prosseguir. No campo físico, quando, por alguma razão, especialmente por falta de alimentação, por falta de sono, por falta de descanso, o nosso corpo não tem a resistência necessária para fazer frente às demandas de nossa jornada no nosso dia a dia. Quando o nosso cansaço é de natureza física, a solução é mais fácil, porque tão logo descansemos, tão logo repousemos, a menos que haja alguma incapacitação de ordem biológica ou anatômica, fisiológica, as forças voltam. Um dia intenso de trabalho, cansativo, acompanhado de uma noite bem dormida, nos coloca dispostos para um novo dia, mesmo que cansativo, de trabalho. No entanto, quando o nosso cansaço é emocional ou espiritual, as dificuldades são maiores. Além do mais, quando o cansaço é emocional ou espiritual, as consequências sobre as nossas vidas são também mais intensas. Quero me deter, então, nos próximos minutos, no tema do cansaço emocional, que está muito bem retratado nos versos 6 e 7 do Salmo 6, quando o poeta bíblico, então, clama: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam os meus olhos por causa de todos os meus adversários. Esse lamento do salmista se assemelha bastante a um outro lamento, este de Jó, Jó 3:26, quando diz: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente
inquietação. Eu não sei quais as razões que levaram o salmista a essa situação de cansaço emocional. Não sei, posso imaginar. Mas é bom que eu não saiba, que nós não saibamos, porque isso então nós podemos aplicar às nossas vidas, porque as nossas fontes de cansaço não têm que ser necessariamente as mesmas do poeta bíblico. Eu quero sugerir então algumas fontes de cansaço emocional. A primeira, bastante frequente, muitas vezes esquecida, é a existência de algum transtorno psíquico que nós temos imensa dificuldade em admitir, especialmente os cristãos. Quando, ao contrário, nós somos convidados pela palavra de Deus a olhar para nós mesmos, ver quem somos e buscar ajuda. Mas há pessoas com dificuldade de reconhecer as suas disfunções, sejam elas hormonais, sejam elas neurológicas, sejam elas de ordem proteicas. Quando isso acontece, há uma sobrecarga emocional muito forte, resultando numa alteração profunda de humor, em ansiedade e às vezes até mesmo em depressão. As lutas de uma pessoa com transtorno psíquico de algum tipo são muito mais severas do que as lutas de uma pessoa que não tem um transtorno. Todos nós, diante de dificuldades, ficamos abatidos, diante de frustrações, nos sentimos entristecidos, mas uma pessoa com dificuldades emocionais, com transtornos dessa ordem, tende a se abater muito mais. E os problemas parecem não ter nenhuma possibilidade de solução. Essa é uma fonte, a existência de algum transtorno de ordem psíquica. Uma outra causa de cansaço emocional é o perfeccionismo, uma atitude, uma disposição que leva a pessoa a buscar superar-se até naquilo em que já é excelente. O perfeccionista coloca sobre si um peso, mesmo aquele peso que já foi carregado, ele carrega de novo. Sempre está exigindo mais e mais de si e dos outros. Seu senso crítico é de tal modo aguçado que ele não descansa minuto algum. Quando se assenta, logo se levanta, porque há algo a ser feito. Mesmo que vai terminar cansado, vai fazer. Todas as injustiças do mundo, mesmo em outro continente, preocupam-no de tal modo que deve também levantar bandeiras para resolver. As lutas do mundo são as suas lutas. Ligada a essa dificuldade do perfeccionismo está aquele ou aquela que tem uma autoestima muito baixa, e quem tem uma autoestima muito baixa se cansa muito mais do que os outros, porque está sempre fazendo mais para agradar a si mesmo ou para agradar aos outros. Entre esses, alguns que se sentem rejeitados, não importa se não sejam, se acham rejeitados. Então, está sempre buscando uma forma de ser agradável, de ser respeitado. E isso traz exaustão, cansaço. De igual modo, há pessoas que guardam raiva, não externam saudavelmente as suas raivas e ficam cansados, porque a raiva cansa. Há outros que se sentem sempre inadequados. O mundo está perdido, ninguém presta nesse mundo. Isso gera um cansaço, porque nada vale a pena. Então, um outro grupo de fontes de cansaço está ligada à nossa saúde emocional, a atitudes que aprendemos a desenvolvemos, como perfeccionismo,
a autoestima muito baixa, uma sensação de rejeição ou de inadequação perante a vida. Isso tudo nos deixa muito cansados. No entanto, às vezes somos acometidos por eventos, por acontecimentos inesperados, dolorosos, que também nos deixam cansados. Como, por exemplo, não se cansar se o seu casamento caminha para a separação. Como não se cansar se o seu filho se tornou um dependente químico? Como não se cansar se uma pessoa a quem você quer tanto bem está gravemente enferma? Às vezes, esse acontecimento foi planejado, foi esperado como uma aposentadoria, que em lugar de trazer descanso, também por alguma razão traz cansaço, sonhos despedaçados, expectativas não realizadas, são corredores abertos para o cansaço emocional. Relacionamentos diariamente desgastantes drenam as nossas forças. Por isso, o poeta, espalhando a sua visão para os seus relacionamentos, olha para as pessoas, no verso 7b, e só vê inimigos. É claro, como diz a Bíblia, que é melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É claro que esta é uma verdade. Mas temos que entender que muitas vezes, tão ruins quanto relacionamentos difíceis, que podem ser recuperados, são as experiências de solidão, que também é uma fonte de cansaço. Às vezes nós somos apunhalados por parentes, por amigos, e não há como não ficar cansados. Há pessoas cansadas de dar ao outro uma nova chance para encontrar a revelação de que deu chance a um escorpião que sempre segue a sua natureza. Experiências, situações que, se nós não cuidarmos, poderão nos levar a desejar a morte, como o salmista, no verso 6, parece desejar. Nada lhe agrada, nada lhe alegra. Quero então oferecer a esta luz algumas instruções para buscarmos e encontrarmos a solução divina para os nossos cansaços emocionais. Leio então o Salmo 37, 7, que eu espero que caminhe com você como uma bússola, bastante conhecido, mas leio outra vez. Alguns o sabem de cor. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Tal como no Salmo 6, muitas vezes, em nossa angústia, em nosso cansaço, em nossa exaustão, olhamos pessoas que não têm os nossos compromissos espirituais. Olhando para elas, às vezes as invejamos, porque não estão cansadas como nós às vezes nos encontramos. Então o salmista diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência.
Ou no Salmo 62, 5, nós lemos: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Que muitas vezes nos perguntamos: a que podemos nos agarrar? O salmista diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. O cansaço emocional é muito difícil de ser tratado, porque o primeiro passo na sua superação é o reconhecimento de nossa dificuldade. E isso nos soa muito difícil, penoso. Então, se alguns de nós sofremos de um transtorno psíquico, seja ele qual for, o nosso primeiro passo deve ser reconhecer a nossa enfermidade. Estou usando a palavra propositadamente. Transtorno psíquico é uma enfermidade, do mesmo modo de que uma enfermidade de ordem física ou neurológica. Reconhecendo, então, o nosso transtorno, podemos buscar um profissional que é capaz de, juntamente conosco, fazer um diagnóstico e, em seguida, fazer o tratamento. Cabendo a nós seguir a prescrição, cabendo a nós seguir a orientação. Isso não quer dizer abrir mão da oração, mas juntamente com a oração, lançarmos mão daqueles recursos que Deus também vem colocando ao nosso dispor. Porque se esses cuidados forem tomados, nós secaremos a fonte do cansaço emocional. Então, poderemos prosseguir com a nossa vida. É claro que há dores que o remédio não cura, mas há aquelas que o remédio suaviza, minora, minimiza e até às vezes encerra. Mas outras, precisamos de outros recursos e Deus nos fornece tais recursos. Se nós somos perfeccionistas, lembremos-nos que o perfeccionismo mata. Aqueles que levaram Jesus à cruz faziam parte do grupo dos perfeccionistas, do grupo daqueles que não podem tolerar alguém que anda com pessoas imperfeitas, mendigos, prostitutas, alguém que, para piorar a situação, não guardava o sábado. Por isso eu gosto de pensar nas doces palavras de Jesus à banda boa da igreja em Tiatira. Apocalipse 2, 24 e 25. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, a banda boa da igreja: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Deus não coloca sobre aqueles que lhe têm sido fiéis nenhuma outra carga, palavra de Jesus. Se somos críticos em demasia de nossos próprios atos e pensamentos, tomemos cuidado para que as nossas críticas gerem culpa, arrependimento e liberdade. Porque muitas vezes a nossa autocrítica exagerada só gera culpa. E culpa não cura.
O que cura é o arrependimento, que produz a liberdade. Se estamos tão cansados ao ponto de vivermos nos agitando, memorizemos este belíssimo salmo. Salmo 46. Parem de lutar. Há outra versão, mas acho que essa é a melhor versão. Parem de lutar. Verso 10, verso 11. Saibam que eu sou Deus. Grande parte de nossas lutas que nos deixam cansados advém do fato de nos esquecermos que Deus é Deus, e não somente é Deus, é o nosso Deus. Serei, diz Deus, exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em outro texto ainda, também no capítulo 46, só que agora de Isaías. Isaías 46, versos 9 e 10. Grave, decore, memorize. Lembrem-se, diz Isaías 46, 9 e 10, das coisas passadas, das coisas muito antigas. Isso é relativo. O que é algo antigo para um jovem de 20 anos é o que se deu há 5 anos. Para um jovem de 15, o que se deu também há 5 anos. Há uma pessoa de 90, o que se deu talvez há 40 anos. Não importa a sua idade, sempre há experiências pelas quais temos passado. Cada um de nós tem uma história. E nesse caso aqui, o profeta está falando da história do povo, que é também a nossa própria história. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Como isso é uma verdade. Como estamos num beco sem saída achamos nós. Mas já estivemos em outros becos sem saída, mas não eram sem saída, porque saímos deles. É isso que diz aqui o profeta poeta. Eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, e digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Todas as nossas lutas são lutas de Deus. Crer nisto é repousante. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando eu me lembro disso, eu me deito em águas tranquilas, mesmo que o mar esteja revolto, que a correnteza esteja muito forte. Porque o meu Senhor não é o mar, nem a correnteza, é o meu pastor. A difícil tarefa para quem não se sente amado é saber que mesmo não se sentindo amado, é amado por Deus. Que não entregaria o seu filho para morrer por alguém a quem não amasse. E Jesus foi entregue também por você. É até possível que por circunstâncias difíceis, dolorosas, dramáticas, doridas, você tenha sido mesmo rejeitado por sua mãe ou por seu pai. Isso você não pode mudar. É mais provável que não tenha ocorrido, mas é possível que tenha ocorrido. Mas você pode amar a você mesmo. Você pode se deixar amar por outras pessoas. Você pode se deixar amar por Deus. O profeta Miqueias 7,18 tem uma expressão linda que eu resumo assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado? E olha que expressão agora. E tens prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em mostrar o seu amor
para conosco. A vida vale a pena tendo Deus assim. Pare de fazer coisas para os outros, a fim de que os outros reconheçam você, porque isso só vai trazer cansaço. Você é alguém a quem Deus ama. O inabalável amor de Deus, devemos ter isso em mente. Não nos protege de eventos tristes e que nos atingem dolorosamente. O inabdicável amor de Deus não nos poupa de fracassar no casamento. O inalterável amor de Deus não nos poupa de todos os acidentes de carro, ou de avião, ou de trem. O incomparável amor de Deus não nos poupa de ter um filho que se desvia para o álcool, para a droga ou para a preguiça. O incontrolável amor de Deus não nos poupa da doença nossa ou de alguma pessoa querida. O ilimitável amor de Deus não nos poupa do desemprego. O imbatível amor de Deus não nos poupa de frustrações. O imensurável amor de Deus não nos poupa de ficar cansados. O imponderável amor de Deus não nos exime. Não podemos disso nos esquecer de nossas responsabilidades. O inexcedível amor de Deus não se assenta ao volante de um veículo, o nosso ou aquele que cruza a estrada conosco. O incorruptível amor de Deus não tira a responsabilidade de quem se afunda no vício. O indeclinável amor de Deus não dirige empresas que empregam e desempregam, nem preenche currículos. O inegável amor de Deus não impede que tenhamos relacionamentos desgastantes. O inexaurível amor de Deus não nos supre sempre de boas companhias, bons amores e boas amizades. No entanto, o infalível amor de Deus estará conosco na vida conjugal, para que não haja divórcio. Mas se houver, também estará conosco, se houver arrependimento e confissão. O infindável amor de Deus, que está sempre vigilante, nos poupa de muitos acidentes, segundo a sua soberania e misericórdia, embora não escreva manchetes para anunciar aquilo que fez. O inquebrantável amor de Deus está pronto a receber o filho pródigo, por mais dependente que esteja, por mais distante que se encontre. O invencível amor de Deus percorre conosco o labirinto da volta. O invulnerável amor de Deus nos livra dos venenos que amigos e parentes nos lançam goela abaixo. O irretocável amor de Deus nos ensina a viver com as pessoas como elas são, com sabedoria divina, com paciência divina, com perdão divino. O irreversível amor de Deus nos faz companhia quando nos faltam as companhias de carne e osso. Saber, portanto, que somos amados por Deus, que acorda cedo conosco, dorme tarde conosco, Salmo 121, corre conosco, nos dá ânimo para enfrentar as lutas da vida, nos põe numa disposição, numa atitude boa e saudável. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos por causa do amor de Deus. Muitas vezes nós somos tomados aos poucos, ou quem sabe de uma vez, pelo cansaço físico ou emocional, que vai sangrando
cada valor, cada vigor, cada verdor, e nos vai tirando o ânimo, o brilho, a disposição. No entanto, a Bíblia nos ensina a como podemos, juntamente com Deus, receber dele a bênção de buscar ajuda, de reavaliar as nossas próprias vidas, sobretudo a bênção de sua companhia conosco, neste amor de tantos adjetivos. Termino então com o poema de Isaías 40, 27 e 31. Então, pergunta o poeta, por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Isaías 40, verso 27, dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então o poeta continua, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Ou como diz outro poeta, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos cantar agora. Enquanto nós cantamos esta canção, eu quero que você pense no convite de Jesus, que diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos cantar então, de tantas dores, tantas lutas é feita a nossa vida, que às vezes parecemos estar vivendo em meio a um deserto difícil, de um calor escaldante. Mas, Senhor, eu te entrego os meus temores. Enquanto nós cantamos, se você tem estado cansado fisicamente, cansado emocionalmente, cansado espiritualmente, eu quero lhe convidar a entregar o seu cansaço a Deus, para que Ele lhe ensine o que precisa ensinar, para que você possa ter a convicção de que é aquele que sustenta o seu corpo e o seu coração, para que você continue vivendo. Cantemos assim. Se você quiser vir aqui, quiser ficar em pé, eu vou orar então por você. Tantas lutas, tantas dores, no deserto, pareço estar, mas em meus temores, sei de Senhor.
não numa autoconfiança que nós mesmos inventamos, dizemos para nela acreditar. Assim, esperantes, Senhor, não numa esperança que nós mesmos forjamos e falamos para nela acreditar, mas numa confiança e numa esperança que a Tua palavra nos garante. Dirigimos a Ti agora a nossa oração, Senhor. Aqui estamos nós, alguns fisicamente cansados, emocionalmente cansados, espiritualmente cansados, por situações dolorosas, por hábitos ruins, por emoções difíceis. Mas não nos baseamos em nossa história, nós nos baseamos na Tua história conosco. Não nos baseamos em nosso eventual poder, em nossa eventual capacidade, nossa eventual força, mas no Teu poder, na Tua força, em toda a Tua capacidade para nos acompanhar, nos abençoar, nos pegar pela mão e nos levantar. Ó Deus, vem abençoar a cada pessoa que se sente nesta hora cansada. Ministre ao coração, à mente, ao corpo, o cansaço não, o descanso sim, porque é disso que nós precisamos, Senhor. Abençoa-nos, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Quero só lembrar nosso culto de vigília, nosso culto de passagem do ano, amanhã, às 22 horas, 10 horas da noite. Todos são convidados a estarem conosco. Teremos as celebrações de batismos e também da ceia do Senhor. De igual modo, quero dizer que na quarta-feira, nosso culto de oração será normal. Se você está em férias, venha participar conosco. E ao final do culto, você pode então pegar, mediante uma oferta que vão lhe pedir de pelo menos R$1, este livrinho com as leituras das 79 semanas, porque vai até então o final do primeiro semestre de 2009, está chegando já junho de 2009 aí, você vai ler a cada semana 15, 18 capítulos e ao final terá completado a 7ª jornada. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Tenhamos todos uma boa semana. Quem não puder vir, amanhã, que Deus abençoe, tenha um grande ano pela frente. Se puder vir, vamos juntos celebrar a Deus por isso. Que Deus, então, nos abençoe grandemente. É.